Prontinho. Confirma para mim o seu nome completo, João, por favor. João Luiz Lobo Ferreira. Você tem ciência e concorda que o Abelhando, Mundo Afora, grave, edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o potencial das abelhas sem ferrão em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Sim, concordo. Caso eventualmente algum material então seja feito com partes dessa entrevista e posteriormente você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@abelhando@gmail.com, solicitar a retirada do vídeo, a equipe remove sem problemas, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Eu gostaria de começar sabendo um pouquinho de você, a sua idade, onde você mora, a cidade que você mora, a sua profissão, se você é casado, se você tem filhos. Eu tenho 66 anos, eu moro em Florianópolis, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu moro aqui há 33 anos. Eu sou oftalmologista, especialista em retina e vítreo. E aqui nós construímos um hospital que chama Vista Medicina dos Olhos, Hospital Vista Legal. Medicina dos Olhos. E como que você conheceu as abelhas sem ferrão? Em que momento? Não, calma. Eu tenho que falar o resto, então. Eu sou divorciado, tenho uma namorada há bastante tempo. Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Um de Qual a idade? 33, um de 33 e 31. Ah, tá legal. E aí, então, retomando, como é que você conheceu as abelhas sem ferrão? Em que momento? Quando eu era criança, tinha eh, uma abelha mirim na casa da minha avó, no muro, assim. Aí eu as reconheci como abelhas, né? Uhum. E então você conheceu já logo na infância, mas quando que você Aí decidiu? depois, não, calma. Aí depois a gente tem fazenda lá em Goiás. É. Aí eu também ia lá para fazenda e o pessoal tirava o mel da abelha. E era uma prática que não era muito interessante assim. Hoje em dia eu acho que não era legal. Eles cortavam, por exemplo, uma árvore de xingui ou uma árvore que tinha abelha, cortavam a árvore só para tirar o mel da abelha. Uhum. Na prática, eles estavam destruindo aquela colônia, né? Uhum. Pois é. Mas aí lá era basicamente Jataí, assim. Então eu fiquei Uhum. conhecendo. Você conhecia, então, as jataís. E ao É, longo dos anos, você foi se aprofundando nesse estudo, conhecendo outras espécies. Como é que você chegou até o abelhando? não, é, eu tenho um paciente que ele era presidente da Sociedade Catarinense de Apicultura e Meliponicultura. Aí eu descobri que ele trabalhava com isso, eu falei, tem interesse. Aí então ele me mostrou outras espécies, né, de abelhas, e aí eu comecei a ir em algumas feiras, algumas demonstrações. Aí eu fui também num parque que tinha abelha deles, né, o Jardim Botânico, em Florianópolis. Aí eu comecei a ler mais e entrar em contato, assim, com a literatura um pouco mais aprofundada sobre isso. Uhum. Aí tinha algum material da Epagre também. Aí depois, aí nessa, como o Gabriel ele posta bastante, né? Aí eu achei ele na internet, assim. Uhum. E aí, o que te motivou a fazer o curso?
Você começou a acompanhar o canal dele por um tempo, até decidir fazer o curso, como que foi? Foi uma coisa bem natural, assim, porque como ele sempre teve bastante conteúdo, né? Eu sou da turma 6 para você ter uma noção, então tem um tempo já. Uhum, Então, como ele tinha bastante conteúdo, inclusive científico e tudo, gostava de mencionar as plantas também, né? É, bastante coisa sobre plantas e tudo. Aí eu acabei fazendo o curso, porque eu achei que seria interessante. Eu fiquei mais interessado em aprofundar um pouco mais sobre o assunto. uhum. E aí você começou o curso, você já tinha alguma caixa, você já tinha alguma colônia? Não, quando eu Oi? fiz quando eu fiz o curso, eu não tinha nenhuma colônia. Travou. Oi, Quando- travou. Voltou Isso, agora. isso. Quando eu fiz o curso, eu não tinha colônias. Não tinha nenhuma. Não, E aí, como é que foi essa aquisição? Foi captura? Foi compra? eu comprei. Sim. Uhum, Eu comprei. Eu tentei capturar aqui em Florianópolis, deu certo, não. uhum. Aí você comprou uma, qual espécie? Eu comprei mandaçaia, tubuna, canudo. é, eu comprei também a bugia, né, que é a Heliponamondre. Uhum, Aí borá também, comprei. E basicamente essas. Mas assim, ó, aí tem dois lugares que eu tenho abelha, né? uhum, Um deles é no meu apartamento aqui na Trompópolis. E então eu tinha eu tive duas caixas de abelha, mas eu viajei e como eu tinha compostagem também, os florídeos atacaram as abelhas e elas morreram durante a minha viagem. Aí não tinha nem como eu defender as abelhas porque elas já estavam mortas, assim. uhum, Aí agora eu só tenho uma jataí. Essa jataí é que eu moro no sexto andar aqui na Trompópolis. Aí a Jataí e é as colônias estavam cadastradas pelo SIDASC, tá? Então eu fiz um cadastro mesmo, entendo. E aí a Jataí ela achou a casa ótima assim e resolveu ocupar no sexto andar. Então elas estão muito fortes. Elas entraram no ano passado. Elas estão bem bonitas. Eu até já tirei mel delas. já tirou? E como é que foi? Tranquilo? Foi tranquilo. Inclusive, bom, o resto eu comprei, as que eu comprei foram lá em Minas, para a fazenda de Minas Gerais. Então, assim, sempre procurando deixar no bico. Travou de novo. Eu Depois tô, que você falou Minas Gerais, daí travou de novo. tá, eu tô ouvindo normalmente. Você está me ouvindo? Tô. Ele, Tá, ele deu uma travada e voltou agora. certo. Então, assim, lá em Minas Gerais, eu só tenho é, eu só tenho a MQA, eu não tenho MQQ, porque MQQ é aqui do sul, né? E a Melipona quadrifaciata antidioides é lá de Minas. Então eu não levo para lá e nem trago de lá para cá. Uhum, Então as que eu adquiri lá, eu adquiri lá mesmo. uhum. E lá você é que cuida também? Pois é, então eu tenho um problema, entendeu? Porque eu pensei que eu ia ser mais robista, mas eu acho que eu sou mais conservacionista. Hum, Assim, empreendedor é sem chance, porque lá fica 1.200 quilômetros daqui.
Então, o que que eu aqui, tanto aqui quanto lá, o que que eu faço? Eu aprimorei meu pasto melitófilo. Uhum, Então, assim, ó, através do Gabriel, eu fiz um contato com a agricultura sintrópica. Então, achei muito interessante também. Foi um estudo paralelo que eu fiz. uhum. Então, lá em Minas, eu desenvolvo uma agricultura sintrópica e tem várias plantas. Então, assim, a quantidade de planta é absurda que eu tenho. Eu só estou aumentando. Legal. Então, aqui também é a mesma coisa, assim. Se for entrar no na varanda do meu apartamento, você não consegue dar um passo. É, É de tanta planta. que legal. Então tem bastante planta. Então o que eu não ofereço suplemento nenhum, zero, Uhum, nenhum suplemento, tanto aqui quanto lá. Porque aqui até já dei suplemento. Esse negócio de suplemento é meio complicado, sabe? Assim, eu já tive a oportunidade de colocar lá com boquinha, com até mel mesmo, diluído e tudo direitinho, mas já teve ocasião que as abelhas morreram afogadas lá, um hum, monte. Não foi legal, sabe? uhum. Então, essas mesmo, elas estão tão bem no meu apartamento que eu falei assim, não vou dar nenhum suplemento, vou só oferecer pasto. Em Minas, a mesma coisa, não dou nenhum, nada, zero. Legal. E essa parte do pasto, você aprendeu também no curso? Os e-books de pasto te ajudaram? Muito, muito, sempre muito, né? Tanto Uhum, as herbáceas quanto as arbóreas e as arbustivas, né? uhum, E eu sempre gostei muito. É, e sempre procurei assim ampliar e plantar mesmo, porque Minas Gerais tem essa vantagem, porque ali é um bioma que é entre Cerrado e Mata Atlântica. A é, fazenda é mais Mata Atlântica, uhum, mas ali é fácil de você plantar. é, eu procuro as plantas nativas, mas eu não sou contra plantas que não são nativas, não sou contra. uhum, Então, por exemplo, o eucalipto, na monocultura, ele resseca a terra, mas ele é maravilhoso na agricultura sintrópica, porque você pode podar bastante, ele protege as outras plantas, a bananeira também é ótima, né? O quiabo, uhum, a moringa oleífera é maravilhosa. uhum, Então, eu vou cada vez ampliando mais. Por exemplo, a cássia, ela dá uma florzinha amarela no inverno maravilhosa. Mas assim, o açapeixe também dá, maravilhoso. O alecrim do campo também. Então, uhum, assim, nunca é demais, né? Nunca é uhum, demais. Então, uhum, lá no inverno tem muita flor. E aqui também no meu apartamento sempre teve muita flor no inverno. O cosmos, eu lá não tinha nenhum cosmos, agora tem um monte de cosmos. Mas você sentiu, assim, essa diferença maior com a chegada das abelhas? Foi uma coisa recíproca, porque as abelhas elas ajudam as plantas, mas as plantas também que eu plantei ajudam as abelhas. Então foi uma coisa Uhum, concomitante na época uhum, que eu plantei. E eu estou uhum. plantando até hoje, sabe? Então, Legal. por exemplo, eu crio cavalo manga-larga machador, né? Legal. Então, eu planto capim Tifton. Agora, na agricultura sintrópica, são 10 metros de capim e 2 metros de outras plantas. Aí são 4 canteiros de 50 centímetros com as demais plantas. Uhum, Agora, por exemplo, uma planta que é bem endêmica aqui em Florianópolis, que é a aroeira pimenteira, ela se adaptou super bem lá. E uhum, ela dá muita resina, né? Como, assim, as arbustivas dão muita resina, né? Então elas aproveitam bastante. uhum, O alecrim do campo dá muito pólen, mas uhum, assim, até o pessoal de lá
usa muito própolis do alecrim do campo, dá um própolis verde. Uhum, Até quem é apicultor lá ganha mais dinheiro com o própolis do que com o mel, naquela região uhum, de Carmo na Mata, sabe? uhum. Então, assim, algumas plantas, o pessoal falava, isso aqui é uma praga, não, deixa as plantas. Sim. Então, elas também estão bem lá. Uhum, A lobeira, por exemplo, que é maravilhosa, né? uhum. E quais Então, assim, eu são... aprendi a gostar das plantas e a entender melhor as plantas também. Você comentou que já coletou mel, né? Você coletou para consumo próprio, assim, como que foi degustar esse mel? Ah, ótimo, né? Porque eu gosto de harmonizar. Então, por exemplo, você pega um queijo da Serra da Anta, né? Uhum, Você pode usar um vinho de sobremesa e usar uma tubona, fica uma uhum, delícia, uhum, né? A Borá também, que tem um gosto bastante exótico, um sabor exótico. uhum. E qual o modelo de caixa que você usa aí no seu apartamento e lá? Todos são caixa ímpar. Ímpar, todas Agora, é elas. interessante, porque aqui no meu apartamento, pra você imaginar que era uma caixa destinada à bugia, Aham, e foi habitada por eh, jataí, né? uhum, Que é a Tetragonisca angustula. Aí você vai falar assim, pô, mas uma é 17 por 17, ela fica melhor 12 por 12, né? Mas só que a caixa, ela é muito espessa, ela tem 4 centímetros de espessura. E lá já tinha bastante invólucro, né? Cera e tudo. Então, acho que elas mesmas resolveram morar lá. Então, o problema é delas, né? E quando você chega lá, a caixa está cheia. uhum, Só que elas não sofrem no inverno porque a madeira é bem grossa, né? 4 centímetros é bastante. uhum. É uma madeira É, e outra também, lá é abrigado da chuva, né? E uhum, mesmo assim usa um telhadinho e tudo. É abrigado do sol, abrigado do vento, né? E tem acessibilidade ao meio externo. Então, elas vão, assim, agora que é final de inverno, elas já ficaram muito numerosas de novo. E no uhum. inverno mesmo, elas, tipo, usavam pantufa o dia inteiro, né? Porque 521 graus, nem pensar, né? Ficaram em casa, né? É, Acho que é, aí elas ficam trabalhando dentro de casa. Mas aí agora elas já estão enlouquecidas de novo. É uhum, impressionante como que elas, né? Agora, você pensar assim, a gente não precisa. Eu penso assim, né? Se você oferece o que surgiu no Cretáceo, que foram, né, as flores, né? Com as angiospermas. Isso tem o quê? 130 milhões de anos, e as abelhas a mesma coisa. Então a gente tem que pensar assim que nós somos inteligentes, mas integrados a uma natureza inteligente. Nós não somos os inteligentes, que é uma mentalidade muito errada. uhum, Então nós temos que aprender com a natureza e que tudo é um todo muito inteligente. Então eu uhum, acho assim que se você oferece as flores adequadas, né, elas se viram muito bem, né? uhum, Eu tinha até uma dúvida. Aquele hibisco de jardim que eu sei que não presta para nada, assim, para abelha, mas eu tenho um hibisco de fazer chá, eu queria saber se esse hibisco presta para alguma coisa, porque ele é bem gostoso como chá, né? uhum. Mas assim, Bisco é maravilhoso. não que eu plante em larga escala, eu só tenho umas 2 mudinhas dele lá no meu jardim. Mas assim, eu tenho bastante cosmos. Aí eu tenho carqueja também, Aham. tenho penicilina, que dá uma florzinha boa também para elas. É, essas coisas. E você comentou que você foi bastante cauteloso. Você primeiro fez o curso, adquiriu conhecimento, para depois se sentir preparado para realmente começar a criar, né, as abelhas, até por essa consciência, né, de entender que são vidas, tal. Você
se sente seguro, se sentiu seguro depois do curso de fazer, inclusive, transferência, divisão, de tomar mesmo, assim, colocar a mão na massa, né, para cuidar das abelhas. Eu acho que é fundamental, né? Fundamental. Então, o conhecimento faz com que você, primeiro, não agrida, né, esses animais que são maravilhosos, e também até mesmo para saber a conduta melhor. Por exemplo, a jataí não é uma. Eu até hoje eu não faço divisão de jataí porque não é muito uma boa ideia. Assim, elas podem não receber bem essa divisão e tem tantas, né, no meio, então por que não capturá-las, né? Lá eu já Uhum, fiz várias capturas de jataí lá na fazenda. Agora, interessante também que assim as próprias mandaçaia elas já ocuparam, porque como é lá na fazenda, às vezes eu faço uma isca de caixa ímpar, né? Também. Mas eu já peguei em caixa PET aliás, em garrafa PET e em caixa ímpar também. Então eu já peguei, já capturei mandar saia lá, que lá assim, eu não lembrava de ter visto mandar saia antes lá, sabe? E uhum, agora elas estão muito bem, as mandaçaias. E lá tem, eu sei que tem no bioma, essa MQA tem, mas assim, eu nunca tinha visto lá. Eu já vi em Pará de Minas, que não é tão longe de lá, que o pessoal cria bastante e tal. Mas assim, aí eu achei interessante ela se capturar uma abelha que eu nunca tinha visto antes lá naquela região, mas tem, eu sei que tem, que é do bioma. Quem sabe elas desapareceram, né? Com a ação humana, uhum, entendeu? uhum. Então, isso é legal também, se reintroduzir essas abelhas. Lá na fazenda você tem quantas caixas? Eu não anotei Eu aqui. tenho 25 vinte e caixas, cinco. E então né? o seu perfil é de conservador mesmo. Você não tem a intenção futuramente extrair mel, própolis, Ó, é comercializar. assim, quando eu vou lá, eu tiro o mel para consumo próprio. Então, dou uma inspecionada geral em todas as caixas. Por exemplo, eu faço uma impermeabilização das caixas antes de começar a época de chuva. Essas coisas assim, vejo se está tudo bem, né? Vejo se tem cupim na caixa, essas coisas. Uhum, Faço alguma transferência, se for o caso. uhum, Agora, sim, ensino alguma coisa também para o pessoal lá, né? Que o pessoal, cara, assim, eles, na cabeça deles, eles falam assim, a abelha foi embora. Eu falo assim, não, a abelha sem ferrão não vai embora, ela morre. Você pode até ter outra colônia que entrou, mas ela morreu, ela não foi embora. E tem tudo isso, né? Ah, não, eu quero mudar a abelha para aquele lugar ali. Eu falei assim, ó, desse jeito você vai perder campeira, então você tem que fazer de forma adequada, né? Ou é de curta distância, né? 20 é, centímetros no máximo, ou então você leva para outro lugar, deixa lá uns 15 dias e traz de volta para onde você quer colocar. Agora, assim, como eu sempre levei ela longa distância, para mim nunca foi um problema, mas assim, da mesma forma, eu sempre abri o piso de entrada de manhãzinha, né? Nunca à noite. Então tem muita coisa que você aprende, né? uhum. E até a extração de mel também, eu prefiro colocar no freezer, direto. É isso que eu faço. Ah, é? Gosto mais. Uhum. E você estava comentando sobre a conscientização, né? O que que é ser um meliponicultor consciente para você? Eu acho que, primeiro, o manejo adequado, né? Segundo, é, você entender um pouco mais sobre cada espécie, né? Por exemplo, lá tem boca de sapo, que é da região também. Tem moça branca, tem moça preta, né? As filhas delas e tudo. Então, assim, tem algumas espécies lá, mas eu nunca fiz, nunca tentei capturá-las, assim, nem isca subterrânea, nem nada. Lá em Uhum, Goiás também eu já vi jataí da terra, né? Então,
bacana demais, assim. Já vi umas abelhas que eu nem sei direito que abelha que é, eu mandei pro pessoal também, ninguém soube. Ah, mesmo olhando naquela classificação dicotômica, eu até olhei lá, era uma coisa meio estranha, assim, mas eu não tenho certeza. De qualquer forma, eu acho que é importante você ter uma noção sobre as espécies, sobre o manejo, né? E também transformar a terra, né? Então, essa coisa de criar uma revolução em relação à terra, eu acho que eu aprendi com o Gabriel e também com o Ernest Goethe e com o pessoal e todos os discípulos do Ernest Goethe, Uhum, que está lá na Bahia, né? Ele é um cara genial. Eu acho que todo mundo deveria ter uma aproximação até maior, né? E uhum, não que eu concorde com tudo que o Ernest fale, tá? Não que eu concorde com tudo. uhum. E você acha que criar as abelhas sem ferrão, elas regeneram o ambiente? Ah, isso é É, sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que para a produção, até lá em Goiás também, né? Assim, a soja, né? Agora tem que tomar cuidado com os defensivos. Lá mesmo, meu irmão mais novo, ele tem uma certa consciência sobre isso e eles usam o mínimo de defensivo possível. Tem hora que não tem jeito, né? Mas na floração mesmo usa, né? E também e tem feito muito consórcio, muito bocate, que é tipo uma mistura de várias coisas, né? Até inclusive coisas da terra também. É, então, assim, você usa muito menos defensivo, né? Agora, em relação à técnica do Ernest Goethe, que eu adoro, você não usa nada, né? Nem de defensivo e nem de insumo, assim, tipo, é, é, adubo, esses negócios. uhum, Porque você consegue disponibilizar os elementos através é, do, do, desse sistema deles. Então, você tem as micorrizas, os fungos ajudando a disponibilizar, e a lignina, que é o principal insumo, né? Então, você poda bastante, dá um hormônio de crescimento para as árvores, e aí você tem uma planta na densidade, diversidade, estratificação, para ter sucessão das plantas. E uhum. isso é que é legal também, porque essa coisa, tipo assim, ah, que bonita aquela árvore, eu nunca vou cortar. Não, nada disso, você vai ter um manejo. Aí você vai cortar um dia, só que você cortou uma e plantou trocentas outras. Então isso é legal O também. equilíbrio. Você Uhum, planta, é tipo assim, ó, em vez de você estar num deserto verde, tipo um largados e pelados num perrengue lá, entendeu? Você tem lá um monte de planta que dá um monte de fruto, que pode dar madeira, e a gente tem que saber que as árvores nativas necessitam das nossas abelhas, né? Então, até mesmo uhum, para você aprender sobre as plantas nativas, né? Tem muita madeira de lei maravilhosa que está meio que extinta, né? uhum. Então, o E, dedo roxinho, abiju, sei lá, tem várias, né? Agora, tem umas coisas também que eu faço, é um intercâmbio. Então, eu vou para Goiás, que a gente tem fazenda lá, né? Tem 3.000 hectares a fazenda. 680 hectares é de APP. E essa APP tem cerrado e tem mata. Então, por exemplo, o jatobá, ele é muito diverso. Você tem o jatobá do cerrado e o jatobá da mata. Mas o jatobá do cerrado dá uma farinha maravilhosa. Então, quando eu vou lá, eu pego o jatobá e tem que ralar para pegar a semente e plantar, que eu tenho plantado em Minas. Mas aquela farinha já é maravilhosa para comer na salada, entendeu? uhum, Outra coisa que é legal também, que a gente pode disseminar bastante, assim, divulgar, é as plantas punk, né? uhum. Você pode comê-las. Então, acho que isso é uma coisa bacana, porque é bom para as abelhas, mas é bom para a gente também. Sim, faz bem. E é uma coisa que eu até sugiro para fazer um estudo de plantas punk. Uma coisa que tem feito também, né, as plantas, assim, eu já fez aquele livro das plantas medicinais ou ainda não?
O O, Gabriel, o Gabriel. Gabriel não, mas no grupo a gente tem o autor da própria saúde também, que é o Daniel, e ele fala sobre o poder das plantas medicinais. Ele Pois trata é, isso. então, Ele o tem o Gabriel. livro. Ah, tá. Tem muita informação do autor da própria saúde, né? O Gabriel é o abelhando das abelhas e o Daniel Forjaz, então, é da parte das plantas, das Não, manda aí para punks. mim, porque o Gabriel ele ia fazer uma coisa dessa, e talvez por causa do Daniel não precisou, né? Eu vou te Ele mandar o estava com esse link. quero. Vou te Porque mandar. ele tava com esse propósito há um tempo atrás até. Faz parte até do mesmo grupo, né? O APS e o abelhando. Então, o especialista do abelhando é o Gabriel e do APS é o Daniel. E aí o Legal. Daniel fala muito sobre isso também. E uma coisa, realmente, né? Faz muito sentido com a outra. E me fala uma coisa assim, João, qual que é o maior presente que você acha que as abelhas trouxeram para você ao longo da sua vida, assim, qual que você acha, desde a infância você conhece, mas desde que você começou a ter um contato mais próximo, que você decidiu, né, criar, o que elas trouxeram de presente para você? Eu acho que o maior conhecimento sobre a natureza, né? E as próprias plantas, porque eu aprendi sobre as plantas por causa dessa história de abelha, e também o quão, assim, aquela história, né? Você pegar toda a história da agricultura, no mundo, houve um impacto da Segunda Guerra Mundial, na agricultura, né? Então, assim, a gente tem que começar a aprender a ter uma outra visão sobre agricultura e até mesmo um esforço para fazer uma mecanização dessa agricultura nova que está aparecendo, né? Então, assim, tudo bem que o Brasil ele é importante para fornecer alimento, tudo bem, eu concordo. Mas não precisa ser o resto da vida esse tipo de agricultura, que aí entra uma questão que é a seguinte: até que ponto é saudável você comer alimento que teve trocentos defensivos, entendeu? Até que ponto? E até que ponto você consegue plantar sem usar isso, Uhum, né? E até que ponto você consegue plantar e melhorar o solo em vez de desgastar o solo. Então, isso aí tudo entra no contexto das abelhas, óbvio. Por quê? sim, Porque as abelhas sofrem impacto negativo com os defensivos, é, né? Então, esse é o desafio, é você manter o agrobusiness, só que começar a aprender de outra forma, né? Hoje, lá em Goiás, por exemplo, a gente tem o agrobusiness, super rentável, só que o solo não está desgastando, o defensivo é muito pontual e numa fase que não prejudica tanto, né? Então, assim, e fora um monte de defensivo biológico também que é usado. E Então é lá em isso. Goiás, você também tem a criação de abelhas? Eu Tem tentei, mas melipona? não deu, eu tentei, mas não deu muito certo, não. Ah, tá, porque eu falei, ué, eu marquei Minas, né, também tem Não, eu Florianópolis o seu até apartamento, tentei. Eu tinha uns benjoí, umas coisas assim, mas não deu certo. não. Você tem que estar muito perto. Até tem assim, eu conheço pessoas que têm lá, até funcionário nosso que tem, já está aí e tal, em caixa. Até ajudei a melhorar a caixa dele, sabe? Que era uma caixa Uhum, baú assim, uhum, mas eu achei difícil. É muito uhum, longe. Aí eu não tô, eu vou lá uma vez por ano. Eu assim, só falo sobre, mas uhum. e eles criam também, tem peão lá que cria apis mellifera, que de alguma forma também ajuda na floração da soja e tudo. E ele tira um mel até muito bom. Mas Uhum, lá tem bastante abelha, tem bastante jataí, tem uhum. outros. E qual o maior impacto que você acha que trouxe para você, trouxe alguma transformação, esse seu contato próximo com as abelhas, estar mais próximo delas, te trouxe alguma transformação, assim, pontual?
Ah, é uma delícia, né? Você vê as abelhas trabalhando e tudo, é ótimo. Uhum, Então, essa parte aí é bem interessante. Eu acho assim que quando você enxerga uma colônia e, né, você já meio que faz toda a anatomia da própria colônia lá dentro, você já visualiza aquilo, é super legal, né? Aí uhum, você, até o manejo é gostoso também, né? Porque você maneja entendendo, né? Aqui é o disco de cria, aqui é o invólucro, aqui, aqui é a melgueira, eu vou tirar até 75% desse mel ou desse pão de pólen, esse samburá, né? Aqui, pé dos discos de cria eu não vou mexer. Então, umas coisas assim, que ajuda como isolante térmico e ao mesmo tempo é uma reserva delas mesmo. Então, é bem bacana. uhum. E o que que você diria para uma pessoa que quer começar no universo das abelhas? Ah, a primeira coisa que eu falo é que elas têm que aprender, né? Tem que estudar. Eu até indico o grupo dos abelhudos do Gabriel, né? Porque é muito bacana, realmente. É, um, é, é uma instrução de qualidade e o pessoal, muito gente boa também, sabe? Os próprios alunos. Legal. Então, a assistência que vocês dão é bacana. Uhum. E o Gabriel vai assistir, né, essa nossa conversa. Você gostaria de deixar alguma mensagem a ele? Ah, eu só gostaria de agradecer, né? A ele, a Júlia, né, os meninos, a família que está crescendo, né? São três, né, filhos, Uhum, meninos. E também, assim, eu acho muito aprazível, né, ver, assim, como o Gabriel está atuando de, de forma cada vez mais crescente, assim, mais abrangente, e eu dou maior força, eu acho que é isso mesmo. uhum. Legal. Se você tiver fotos, né, se você puder me mandar foto, assim, de algum manejo, ou das suas caixas, ou do seu pasto, enfim, né, delas, tanto em Minas como no seu apartamento, assim, se você puder me passar isso também, eu coloco junto com a sua entrevista para ele ver tudo junto. E eu não sei se você já participou de alguma live ao vivo com ele em algum momento. Vai ter uma, né? Ah, sim, não, mas É, hoje. conversando com ele, participando ao Já vivo. teve uma entrevista comigo, Uhum. Ah, teve uma então, entrevista comigo já. legal. Agora eu vou para Minas no final de setembro, porque eu vou num congresso em Belo Horizonte, BH Retina Summit. Eu até tenho Uhum, duas participações nesse congresso. Aí eu vou aproveitar e vou lá na fazenda. uhum, E no final do ano é uma época que eu sempre vou em Goiás e vou em Minas. Aí a gente traz um monte de semente e planta lá de Goiás para Minas também. uhum, legal. Aí, quando eu for para a fazenda agora, eu posso filmar alguma coisa e mandar. Tá bom, tá joia, obrigada. Eu mando para vocês. Isso, me manda pelo Whats, que aí eu coloco também junto com a sua entrevista, né, com as suas informações para o Gabriel poder acompanhar. E havendo a possibilidade também, ele te convida para participar novamente de uma live com ele Ah, futuramente, é sempre um prazer, né? Tá ótimo. tá bom? Tem Tá mais bom. alguma informação que você gostaria de deixar registrada antes de eu pausar a gravação? Não, tudo bem. Eu acho que você não vai esquecer de mandar o link para mim, né, Carla? Não, não, vou te mandar. Tá Eu vou bom. parar então a Não, manda um gravação. abraço para os meninos, para o pessoal todo aí, tá? E eu agradeço tanto ao Gabriel quanto a Júlia e também todo mundo, né? O João Gameiro, o pessoal, você, Uhum, todo mundo. Então, legal. bacana demais. Eu não vou poder ir lá em Feliz, Feliz, né? É. Eu até cogitei, mas é como eu estou indo para Tanzânia, para o Kilimanjaro e depois vou naquela. Eu Nossa, acho que lá é a região pantropical, eu acho, se bobear. Eu vou até ver se lá tem abelha sem ferrão naquela região lá. poxa, que legal. É. Nós vamos em outubro, aí como vai ficar muito próximo, eu não vou conseguir ir lá no Uhum. Rio Grande do Sul. Por uma boa causa. É perto de Porto Alegre, né? É Uhum. pertinho de Porto Alegre. Tá? Mas então tá.
Beleza. Vou parar então a gravação. Tá, joia.